Nossa, essa mesa, quando eu tinha 14 anos de idade, eu usava ela para gravar meus vídeos. Exatamente essa mesa. Agora eu quero entender o que essa máquina 3D tá fazendo aqui. Ou melhor dizendo, o que tá acontecendo aqui? Não. Até que a peça ficou boa, né? Eu preciso só das outras partes imprimidas para poder finalizar, né? Essa impressão maravilhosa aqui. Só que, porém, é que não tá soltando suporte do jeito que deveria. Deixa eu ver se puxando assim. Não tá dando, cara. Incrível. Vamos ver agora se faz força. Isso é muito bom. Deixa eu ver hoje. Por que tem uma câmera gravando aqui, né? É impressionante. Querem me seguir em qualquer lugar, né? Enfim, faça a verdade, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Bom, eu queria deixar bem claro aqui que seja bem-vindo à semana dos 4 anos do canal. Bom, o que quer dizer isso? Será uma semana, né, onde eu vou fazer uns videozinhos especiais, como o de hoje, que por sinal é o vídeo número 1. Além disso vai ter outros vídeos, né, mais 6 vídeos contando com esse, que vai completar a semana inteira. Uma semana cheia de gravações, cheia de novidades. E, claro, o vídeo número 7, que é o vídeo que vai ser no dia do canal mesmo, né, que completa 4 anos, seria o vídeo mais bem feito do ano, obviamente. Se esse daqui você achou que foi bom demais, imagina daqui a 6 dias. Enfim, bom, eu queria hoje, né, falar aqui um pouco mais sobre a minha história, né, do que eu fiz, como é que foi meu conhecimento no mundo dos games também, para poder estar hoje aqui falando com vocês, aqui dialogando, como é que foi o rumo que eu passei, né, as coisas que eu fui fazendo e principalmente o rumo que esse canal está se tornando. Bom, ultimamente vocês vêm vendo que eu não tenho tanto tempo para poder ficar gravando, fazendo as coisas, então eu foco em vídeos mais especiais, em vídeos mais bem editados, do que fazer muito vídeo e não pegar muita gente. Então, antes de tudo, claro, vamos começar com o nosso vídeo e começar os tópicos que eu queria falar com vocês. Bom, tudo começa em 2015, né? Essa época, se não me engano, eu lembro muito mais ou menos. Enfim, tá, tudo entendeu nada, né? Vamos voltar melhor. Bom, começando em 2015, essa época eu falei que também não lembro tanto, porque eu era bem pequeno e pode ser que a história não seja 100% verdadeira, né? Porque como eu era uma criança tipo de 6, 7 anos, realmente a cabeça não tá tão bem processada ainda e tem coisas que eu não vou conseguir lembrar mesmo, os detalhes bem minuciosos. Mas o fator é certo. Eu tenho quase certeza que foi ali que eu tive meu primeiro contato com os gays. Naquela época que eu estudava em escola pública, em outubro de 2015 aproximadamente, ocorreu uma ideia de Dia das Crianças, se não me engano. Acho que uma comemoração que teve, que aí eu ganhei um brinquedo, e esse brinquedo ele tinha as mesmas especificações de um Bey. Um lançador, uma corda e alguma coisinha encaixava e puxava. E eu tenho certeza absoluta que era aqueles Beyblade de feira, né? Porque não é possível, cara. Eu tenho quase certeza, porque uma corda, uma espécie de lançador, uma empunhadora e alguma coisa que clicava nessa parada para puxar depois era com certeza um peão. Não tem como ser outra coisa. Se eu estiver enganado, bota nos comentários. Enfim, então eu acredito que o meu primeiro contato foi nessa época. Que depois de 2 anos aproximadamente, 3 anos, as coisas começaram a mudar. Em 2018 foi quando eu realmente comecei a gostar do brinquedo e partir de um brinquedo para um hobby. Que naquela época eu lembro claramente que era um grupo de amigos que eu tinha e que até hoje eu convivo com um ou outro. E eles me fizeram uma seguinte pergunta: cara, qual desses 4 tópicos tu escolhe? Ataque, defesa, resistência e equilíbrio. Eu sempre vou lembrar disso quando eu falo pra alguém como eu conheci o Beyblade. É exatamente com essas 4 palavras. Porque essas 4 palavras
são as palavras mais clássicas do meio inglês, por exemplo, porque é os tipos que existem. E naquela época, como eu não sabia de nada, eu simplesmente escolhi, entre uma pessoa que ataca, uma pessoa que defende, uma pessoa que resiste aos impactos e a pessoa que é mais equilibrada, eu vou querer a pessoa que defende as coisas. Então, aí eu respondi, defesa. E aí simplesmente vieram com os nomes, né, que inclusive eu até lembro do meu erro bem claro naquela época, que eu chamava esse bem de tempero forneus, mano. Sério, é doideira. E bom, depois eu fui procurando e sei que o nome verdadeiro é Emperor Forneus. Naquela época eu não sabia muito bem sobre o produto, nem nada, então eu tenho quase certeza que o primeiro bem que eu tive, que é Emperor Forneus, foi falso, com certeza. Não tem como, cara. Eu acho quase impossível você tá cara. Se foi tá cara, é bem disfarçado, porque Emperor Forneus, ele não vem numa caixa que nem, por exemplo, de um Zé Aquiles. De um José Aquiles, por exemplo. Então eu tenho certeza absoluta que, eu devo ter tido um brinquedo falso e tal. Que inclusive tá aparecendo fotos aí dele, né? Eu, pelo menos, comprei, porque eu não lembro nem se eu tenho fotos do bem em si. Mas, né? Foi o primeiro bem que marcou, né, o meu começo nessa jornada tão longa, que acredito que esteja quase se tornando 8 anos, né, de jogar Beyblade. Então, desde aí eu comecei tendo vários e vários Bays. 2020, então, tive Bay pra caraca. E que aí começa o surgimento do nosso canal. Ou melhor, uma parte dele. Como eu falei anteriormente, o CyberX Layers, né, essa marca de um canal existente aqui no YouTube, ele surgiu alguns anos atrás. Só que não como CyberX Layer, mas sim como um outro canal que aconteceu algumas coisas que fez com que ele fosse excluído. Que esse canal se chamava Free de la Roya 1. E naquela época eu fazia vídeos assim como eu faço aqui, né? Só que eu acho com um nível de edição muito mal feito, capa então nem se fala. Então eu acho meio óbvio o motivo de eu não ter conseguido tantas pessoas como hoje eu consigo. Mesmo hoje eu achando que a minha qualidade de edição tá bem melhor, mas eu quero ainda melhorar, porque não é possível, cara. Eu esforço e nada. Eu queria estar o quê? Com 1.000, com 2.000, 3.000, 4.000 aqui em mãos de pessoas vendo os meus conteúdos, mas enfim, né? Acontece. Então, nessa época eu tinha esse canal que, como eu falei, por motivos de edição e alguns motivos em particular, eu acabei excluindo ele e desistindo dessa ideia de criar canal. Mas você acha que eu desisti? Sério? Você acha mesmo? É claro que não, porque se eu tivesse desistido dessa ideia de canal, eu não estaria aqui hoje gravando. Então, em 2022, né, ou melhor dizendo, 2021, eu fiz, né, uns formulários na mão, já que naquela época eu nem sei se a impressora estava funcionando direito, com algumas pessoas. Como assim com algumas pessoas, sei? Bom, porque naquela época eu pensei em criar um canal em grupo, que seria o Cyber Bladers, né? Que evoluiu pro CyberX Players, enfim. Então, esse canal na verdade seria em grupo, porque como não estava dando certo da primeira vez, talvez quem sabe em grupo, com mais pessoas, com pessoas diferentes fazendo os vídeos, as coisas melhorariam aos poucos. Então, era tudo feito na mão, o pessoal botava o número, o nickname da pessoa, preencher os formulários lá se sabia editar ou não, se gostava ou não, se gostaria de participar ou não, e aí foi indo. E simplesmente, né, as coisas deram errado. Era meio óbvio, né? Se eu tô aqui sozinho, é claro que deu errado. Tem que falar. Mas enfim, né? Então, no dia 26 de julho, eu postei meu primeiro vídeo por conta própria, que foi vídeo do Noah Bahamas. Inclusive você pode encontrar até hoje, que tá lá no vídeo mais antigo do canal, que inclusive é o vídeo que marca o nosso canal pela primeira vez aqui no YouTube. E é inclusive nesse dia que a gente completa, né, os nossos anos. Na verdade, dia 26 de julho é o dia que a gente faz o nosso aniversário, porque foi inspirado no primeiro vídeo que a gente postou. Porque se no YouTube estiver dizendo que o canal foi criado 20 de junho, 20 de julho, tá errado. Criar é uma coisa, postar é outra. Então, eu veio com um dilema bem grande naquela época, que era postar as coisas primeiro. Por quê? Porque eu via lançamento de bens, tipo, réplicas, e saia postando.
Mal chegava, já lançava. Por quê? Porque eu sabia que aquele vídeo ia pegar mais views do que as outras pessoas postando depois. Isso aí é uma estratégia, né, até de postagem. Isso daí qualquer um consegue compreender, não é mesmo? Então eu fui fazendo isso e foi dando muito certo, por sinal. A cada mês era 50 inscritos, eu ficava muito feliz. Eu, caraca, cara, 50 inscritos já. E os views também não paravam de aumentar. Era 500, depois 1000, depois 2000. E assim foi indo. Mas nem tudo são flores, e como muita gente diz, a tempestade chegou. 2023. Realmente é um ano que eu detesto falar sobre, porque esse ano conseguiu me irritar de um jeito que eu não consigo esquecer o que ele fez com o meu canal. Impressionante. Por mais que, em história, né, em colégio, nessas paradas de fora, foi um pouco melhor, porque eu tive mais foco nessas paradas, mas ele destruiu qualquer plano que eu tinha naquela época, entendeu? Tinha vídeos que eu ia postar, eu tinha capa já feita, e não foi postado porque, infelizmente, aconteceu. Pra quem não sabe, em março de 2023, meu telefone simplesmente foi por água abaixo. E assim como o telefone, o canal também foi por água abaixo em muitas postagens e muitas coisas que eu ia fazer. E com essa coisa que deu errado, as coisas começaram a cair. Assim como o telefone. Então, foi caindo views, Não, caindo views é impossível. Não foi tendo tantos views, foi caindo inscritos, foi caindo, que eu lembro que chegava a ter 215, 210 pessoas. Ficava entre esses números, não saía desse valor. Não chegava nem a 220 e nem a 200. Ficava entre 210 e 215 pessoas. Isso naquela época de 2013 inteira. Simplesmente eu odeio lembrar desse problema. Mas, né, como é história de canal, tem que falar sobre. Então, foi dando esses problemas e tal, até que no final do ano, né, em 2000 ó, no final do ano, em agosto, eu fiz um vídeo do Prominence Phoenix. Peguei 300 pessoas, eu pensando, caraca, agora pode ser que o canal esteja voltando, né? Já que tá tendo um hype grande, mas não. Eu fui vendo vídeos, estava com 80 pessoas só e acabou. Só, né? Pra canal pequeno é muito, mas pra mim, eu sempre almejo o maior. Então, era pouco naquela época. Então, Cyber, você já superou 2023? E a resposta é que vai indo. Eu não vou dizer também que eu superei 100%, e nem vou dizer que eu não superei nada, porque o negócio vai indo aos poucos. Bom, claro que 2024 foi melhorando, 2025 melhor ainda, e esse ano vai indo, né? Como eu acabei de falar anteriormente. Porque não acabou o ano, não chegou o aniversário de canal ainda, então dá pra saber se tá tendo uma melhora ou não. Só sei que comparado a 2023 eu acho que ganhei muito mais experiência nessas áreas. Fui entrando em setor que eu não entrava, que é o marketing, por exemplo, né? Eu gosto de design, eu gosto de marketing também. Então, eu acho que o canal ajudou pra caramba pra fazer essas paradas acontecerem também. E foi indo, né? Cada vez mais, foi melhorando meus níveis, minhas habilidades e essas paradas. Então, acredito que superar, não vou dizer que superei completamente, mas uma boa parte, porque, o canal tá melhorando demais em comparação àquela época. Pelo menos isso, né? O canal tá fazendo uma coisa que não fez em 2023, melhorando agora em 2026. Ainda bem, né? Bom, a pergunta que não quer calar a todo mundo. E o futuro do canal Cyber Explainers? Qual será a relação entre eu e vocês aí da tela? Bom, não sabemos. Agora sim, falei certo, não sabemos. Porque, no vídeo de aniversário de canal de 2024 eu falei errado pra caraca. Eu falei, eu não sabemos. Caralho, meu Deus, eu também falei certo. Enfim, existem várias probabilidades. Inclusive do canal dar uma coisa aí muito ruim e ser excluído. Ou várias coisas acontecer. Bom, pelo andar da carruagem, estamos sendo levados a uma coisa boa. Porque 2025, pra quem não viu os últimos vídeos do ano, viu como é que a coisa ficou mais pegada, né? Bom, sendo chamado pra fazer vídeos... Não, sendo chamado pra fazer vídeos não. Sendo chamado pra fazer projetos e paradas do tipo animações, dublagem, cara, o canal tá com uma ótima coisa pro futuro. Não vou dizer que o canal vai ser excluído amanhã. O canal vai ser excluído daqui a 3 meses. Não,
não vou dizer isso porque o canal tá indo muito bem e não tem razões para poder simplesmente pegar o YouTube lá, pegar na configuração e jogar lá, excluir canal. Aí lá, bota teu nome, CyberXPlayers. Não faz sentido, não tem nem o que, não tem nem qual razão, não tem nem qual razão não, tem nem motivo para poder excluir esse canal. Até porque o canal tá indo tão bem e pô, mesmo que eu tenha um dia uma vontade de excluir, eu não vou excluir porque eu quero deixar o vídeo para quem aparecer ver. Então é uma coisa que eu fiz, eu perdi tempo, então quero excluir e jogar tudo no lixo. Ou melhor dizendo, jogar tudo no ralo. Porque, pô, não faz sentido nenhum. Então, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado, né? Eu acredito que ficou muito longo, tenho quase certeza que ficou bom demais. Mas é isso. E claro, agora vem aqui a parada que eu queria deixar vocês aí, ó, curiosos. Nesses próximos 3 dias que estaremos aí com a maratona, né, de 4 anos de canal, vão ter vídeos que eu não postei, incluindo o 2023, que foi o ano que eu não postei nada. Eu tinha vídeos, tinha coisas para poder postar e eu não postei. Então, vocês vão ter em primeira mão o vídeo que eu só fui gravando, né, sem uma intenção de postar, não sei porque eu gravei naquela época, né? Porque não deu pra postar em 2023, então enfim. Fico lá no arquivo lá confidencial do meu PC, então vou tirar o vídeo e obviamente vou postar isso aí pra amanhã mesmo, né? Já que esse é o vídeo número 1, o vídeo número 2 vai ser o arquivo oculto de 2023. Seguindo então de 2024 e 2025, já que pô, o canal já tem 3 anos, não completou os 4 ainda completos. Então tem 2023, 24 e 25. Então já sabe que o vídeo 3 é 2024 e o vídeo 4 é de 2025. O vídeo 5, 6, 7 vou deixar vocês aí na curiosidade para vocês verem tudo e depois vocês descobrirem quais foram as surpresas que eu estava aguardando naquele dia específico. Então é isso, meus amigos. Sem mais delongas, fui!